Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso de C# aqui do canal. E nessa aula a gente vai seguir fazendo as validações aqui do nosso cadastro. Observe o seguinte, quando eu clicar no botão salvar, ele vai fazer uma série de verificações. Veja que ele identificou que o campo nome, o campo CPF, o campo e-mail, tá? Já estão cadastrados lá no banco. Então você vai aprender como é que você faz o bloqueio de cadastros em duplicidade, ok? Além disso, você também vai aprender como obrigar o usuário a marcar uma das opções aqui do gênero. E o mais interessante, tá? Tudo com somente aquela única linha de código que escrevemos na aula anterior, beleza? Veja que temos também campos obrigatórios. Também você vai aprender aqui a fazer a atualização automática lá no banco de dados da foto, tanto quando você escolhe a foto, tanto quando você remove a foto. E aqui, se você escolhe aqui uma imagem, tá? Quando você tenta remover ela, vai te dar a mensagem dizendo se você quer de fato ou não confirmar essa ação. Então esse vai ser o conteúdo da aula de hoje, lembrando que o código em si, tá? Vai ser o mesmo. Você vai aprender como fazer tudo isso sem mexer absolutamente nada no código. Qualquer dúvida, estou à disposição, vamos que vamos, não se esqueça de já se inscrever, deixar aquele like. Bora para o conteúdo então. Bom, a primeira validação que eu vou fazer aqui vai ser para os campos que são obrigatórios, de modo que o cadastro não aconteça, por exemplo, assim, ó, com data de cadastro inválida, com código não informado, nome, CPF e alguns outros campos mais. Então, você vai fazer o seguinte, aqui no código, ó, do botão salvar, vou dar um clique duplo, esse código aqui você não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo somente essa linha de código aqui e pronto. Você vai fazer então as configurações aqui ó, nos controles quais você quer que sejam obrigatórios. Por exemplo, eu quero que a data de cadastro ela seja um campo obrigatório. Então vou selecionar ela, vou apertar F4, vou vir na propriedade tag e vou acrescentar isso daqui. Ó. Vou colocar pipe, de modo que eu separe as configurações atuais com essa nova e eu vou escrever a palavra OBGT. Essa sigla é uma abreviação que eu coloquei tá, para obrigatório. Então, basta você vir aqui e colocar pipe obgt e pronto. Observe agora que só fazendo isso para esse controle aqui, quando você clicar aqui no botão salvar, ele vai dizer que aquele campo lá ó, é obrigatório e ele não salva, tá? Enquanto você não preenche aqui os dados. Quer ver? Ó, vou colocar aqui uma data e agora sim, ao mandar salvar, ele deu salvo com sucesso. Agora você vai ver quais são os campos que você quer que sejam obrigatórios e vai fazer isso. Por exemplo, eu vou colocar o campo código, aí você tem que fazer um por um, tá? Não dá para fazer todos de uma vez só não. Selecionar aqui o campo código, vou apertar F4, vou vir na propriedade tag e vou acrescentar obgt na frente. Eu vou até copiar pipe obgt, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou pegar todos aqueles que eu julgo como obrigatórios, certo? Ó, o campo CPF também eu acho bacana ser obrigatório. Deixa eu ver mais o que aqui, ó. A data de nascimento também, porque senão não tem como a gente consultar, né, por data de nascimento. Beleza? O celular eu vou colocar também, mas aí você coloca aquelas quais você achar interessante, tá? Os demais eu não vou colocar, só o estado civil também eu vou colocar, porque depois eu vou querer fazer pesquisa, tipo, eu quero saber só quantas pessoas nós temos solteiras, quantos nós temos casados, enfim. Se a gente quiser algum tipo de informação como esse estado civil, a gente precisa que ele seja informado. Então agora, somente acrescentando isso, olha só, ao clicar no botão, ó, ele fala quais são os campos obrigatórios. E até que a gente preencha todos eles, esse cadastro não será realizado. Ó. Preenchi somente 2. Se eu clico, ó, não cadastrou. Ok? Agora, o campo masculino e feminino, eu quero que obrigatoriamente o usuário marque ou um ou então o outro. Então, é muito simples também, tá? Você vai vir aqui, vai selecionar os dois de uma vez só. Você pode fazer com os dois de uma vez só. Seleciona os dois, aperta F4. Vem na propriedade tag e acrescenta pipe obgt. Só dá uma conferida, seleciona de forma individual cada um e dá uma conferida se ficou certinho ali o nome da coluna e o obgt. E tem um detalhe importante, tá? Vai aparecer campo obrigatório, né? Embaixo de cada um dos campos aqui. Só que os controles do tipo Hard Button vai aparecer assim, marque uma opção. Mas aí a função salvar ela tem que saber qual dos dois controles, ou se você tiver mais, né, qual dos controles Hard Button ela vai usar como referência para mostrar essa mensagem. No meu caso, eu vou escolher o masculino. Aí você tem que vir na propriedade tag desse aqui, colocar um pipe e colocar um X,
para que essa validação, quando ambos não estiverem marcados, ele vai entrar debaixo daquele qual você colocou o X ali no pipe e vai escrever, marque uma opção. Então, vou selecionar só o masculino agora, vou vir na frente do ABGT, vou colocar pipe e vou colocar o X, tá? Então, você tem que colocar essas configurações dessa maneira, senão não funciona. Agora, olha só, se eu executar aqui e clicar no botão sem ter preenchido os dados, aparece obrigatório. Se eu clicar sem ter marcado essa opção aqui, aparece marque uma opção. E aqui, ó, se você deixar o mouse em cima, aparece é necessário selecionar uma das opções acima, tá? Então, dessa forma, você consegue bloquear o registro, né, o acontecimento do registro, se as informações que você determinar obrigatórias não tiverem sido preenchidas. Agora, vamos para a nossa próxima validação. Essa função salvar, ela também verifica duplicidades de registro, tá? De uma maneira muito simples também. Por exemplo, vamos supor que eu não quero que o campo código ele seja salvo igual 2 vezes ou mais lá no banco de dados. Então, você vai na propriedade tag e você vai escrever assim, ó, peraí. Você vai escrever único, tudo minúsculo, sem acento no U, coloca igual, e aí você coloca alguma descrição de uma mensagem que você quer. Por exemplo, nesse caso, eu colocaria aqui no lugar dessa descrição que eu coloquei, eu colocaria a palavra código. O que significa isso? Olha só, vou colocar aqui para você ver. Estou com o campo código selecionado, vou então colocar o pipe e vou escrever único, tudo minúsculo, igual, e aí vou escrever código agora. Aí aqui eu tenho liberdade para escrever como eu quiser. Posso usar letra maiúscula, caractere acentuado, espaço em branco. Não é para você usar assim, ó, entre aspas, tá? Não precisa disso. A função salvar, ela já vai usar isso daqui sem as aspas mesmo. Agora, observe o seguinte, eu vou executar e vou verificar qual é o campo, o código que eu já tenho lá, o 654. Vou preencher todos os dados que são obrigatórios, de modo que eu consiga passar. Vou colocar ali o 654, que é o mesmo código que já está cadastrado, e vou preencher todos os campos obrigatórios, senão ele não vai deixar salvar, certo? Uma vez que eu preencher tudo, eu vou mandar salvar. Olha lá, ó, aqui o estado civil também faltou. Vou clicar. Olha só, ele disse para mim que não foi salvo, porque esse código já está cadastrado, tá? E aí você pode fazer essa mesma validação de duplicidade para quantos campos você quiser. Por exemplo, vamos supor que você quer que o código seja único, o campo nome aqui também do cliente, do membro, no caso, vamos supor o CPF e o e-mail, tá? Então, você tem que vir aqui, ó, e colocar, ó, selecionei o campo nome, aí você vai colocar pipe único igual, e aí você coloca o termo que você quer. Por exemplo, eu vou colocar nome do membro. O termo que você colocar na frente desse único igual vai aparecer embaixo do controle junto com já está cadastrado. Nesse exemplo, ó, vai aparecer nome do membro já está cadastrado, tá bom? Aqui no CPF é a mesma coisa, vou vir aqui, vou selecionar, procura propriedade tag, coloco o pipe único igual e vou colocar CPF. Aí quando ele achar um CPF que já existe, ele vai colocar CPF, que é o que você colocou aqui, junto com já está cadastrado. Vou colocar também o e-mail, ó. Vou vir aqui, vou colocar o pipe único igual e aí vou colocar e-mail. E assim, essas configurações que eu estou fazendo não quer dizer que é para você fazer assim, eu só estou te mostrando como é que faz. É você quem vai determinar quais são os campos dentro do seu registro, do seu cadastro, que você vai denominar obrigatório, que você vai denominar como campo único permitido ou não. Então, eu vou vir aqui, vou digitar uma data, eu vou só confirmar aqui no banco, por exemplo, ó, um código 654, eu vou digitar um outro, vou digitar 555. O nome aqui, ó, eu já tenho esse nome, eu vou colocar ele lá, para poder você ver que vai dar o duplicado ali do nome. O CPF, eu já tenho o CPF salvado assim, tudo zerado. Vou preencher todos os demais campos, tá? Para poder a gente conseguir verificar certinho. Ó, selecionar aqui o estado civil. E o e-mail, eu tenho um e-mail lá assim, ó, e-mail@email.com.br, tá? Beleza, agora observe que ao mandar salvar, olha lá, ó, ele tá dizendo, olha, nome do membro, aí o restante, já cadastrado. CPF, já cadastrado. E-mail, já cadastrado, certo? Então, perceba que com apenas alguns ajustezinhos, palavrinhas a mais que você vai colocando na propriedade tag, você vai deixando o seu cadastro mais inteligente. E o mais importante, né, conforme eu sempre falo, aqui no código não muda nada, ou seja, você vai ter ali somente essa linha de código e ela vai fazer todo o trabalho para você. Então, assim, o nosso cadastro em si, ele já está quase pronto. Só falta a gente configurar aqui os botões de escolher a foto e remover, tá?
para de fato essa foto ser adicionada ou removida lá no banco quando a gente fazer esse processo. E falta também o botão novo. A gente vai fazer tudo isso nessa aula. Vamos devagar. Antes de eu partir para os próximos passos aí, quero pedir a você que, se você é aluno lá do SC Turbo, deixa aí um comentário, deixa um like, se inscreve no canal para você dar aí uma moral para esse conteúdo, tá? Um detalhe, olha só. Quando a gente abre aqui o nosso formulário, observe que ele não está vindo piscando aqui no campo data de cadastro. E esse campo data de cadastro, ele deveria ser automático. Ele já vi com a data do dia aqui para eu só digitar o código, não é isso? Fazer o seguinte, então. Eu vou selecionar esse campo data do cadastro. Vou apertar F4 e ele tem aqui uma propriedade, ó, chamada iniciar com a data atual. Eu vou ativar essa propriedade. E agora, ao executar, ele já vem com a data atual ali dentro de forma automática. Agora, eu quero que, quando eu abrir o formulário, ele já venha com o código, o cursor ali dentro para eu digitar. Por quê? Porque quanto mais fácil ficar a maneira como você usa o seu projeto, melhor para quem vai usar ele. Então, ó, se eu der aqui um F5, já teria que vir piscando aqui para eu digitar o código. Quando eu apertar Enter, ele deveria pular para o nome. Apertando Enter, deveria pular para o CPF. Então, assim, a maneira como a gente está usando o nosso projeto está muito difícil. Ele está indo para esse controle, depois vem lá para baixo, depois volta lá para cima e está muito bagunçado. Então, vamos colocar isso daqui em ordem. Isso se chama tabulação, tá? O que é a tabulação? É a ordem em que você vai preenchendo os dados. De forma automática, ele fica aleatório assim, ó. À medida que você vai apertando Enter aí, Tab, você vai vendo que ele vai pulando de um para o outro em ordem totalmente aleatória. Então, para você ajustar isso, você faz o seguinte, ó, seleciona aí o seu formulário. Aqui em cima tem esses controles aqui, que são os controles da barra de ferramentas chamada Layout, tá? Se por acaso o seu não tiver esses controles aqui, você clica aqui em cima com o botão direito do mouse e marca essa opção, tá vendo? Ó, no meu caso já está marcado. O seu, se tiver assim igual aos outros, ó, que não tem nada marcado, você pega essa opção Layout apenas e marca ela. Esse padrão também deixa marcado, tá? Caso não esteja. E aí você vai ver as suas ferramentas desse modo aqui. Só que tem um detalhe, tem um outro botãozinho aqui, ó, tá vendo? Tá aqui no cantinho o botãozinho, vou clicar nessa setinha para baixo. Esse botão aqui, ó, ordem de tabulação. Se não me falha a memória, ele e alguns outros também não vêm embutido aqui por padrão. Você vai ter que adicionar eles. É só você clicar aqui, ó. Não precisa nem clicar, só passa o mouse em cima. Vai aparecer uma lista com todos os botões disponíveis. Não tá dando para você ver, porque essa lista apareceu fora da área na minha tela onde eu estou gravando. Mas você procura a opção ordem de tabulação, clica. No meu caso aqui é a última opção. Você clica para ela aparecer aqui. Aí você vem aqui, ó, e clica no botão ordem de tabulação. Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicando na ordem que você quer. Por exemplo, ó, primeiro eu quero o código, aí clica. Depois o nome, clica. Tá? É só você ir clicando com o mouse mesmo. Ó. Vou clicar aqui agora no masculino, depois no feminino, celular. É somente os campos, tá? As labels você não precisa, ó. Clicando aqui, ok, ok, ok. Se você errou, tipo, eu cliquei errado, aperta ESC, vai lá em cima e começa de novo, tá? Chegando até aqui no final, ó, daqui, ok? Desse último, que é o F, eu não vou passar aqui pelo campo ativo, não. Eu sempre vou deixar o ativo marcado. Quando eu quiser desmarcar ele, eu vou marcar. Mas daqui eu quero que já pula direto para o botão salvar. Então, eu venho e clico aqui. Uma vez que eu concluir, eu volto lá em cima e clico no botão ordem de tabulação de novo. E agora, para que essa ordem de tabulação funcione 100%, a gente precisa desligar o acesso adentro dos controles através aqui da tecla Tab ou Enter. Para isso, você seleciona os controles, aqueles que não farão parte dessa tabulação, aperta F4, procura a propriedade Tab Stop e altera ela para falso. Desse modo, ao apertar Enter ou apertar Tab, esse elemento será desconsiderado dessa sequência de foco de digitação, né? Campo data de cadastro também farei a mesma coisa, ó, desabilitarei o Tab Stop. Os botões, todos eles, farei a mesma coisa, desabilitarei o Tab Stop, menos o botão de salvar, tá? O botão novo também, eu vou dar aqui um Tab Stop igual a falso. E agora observe que ao executar, e você selecionar aqui o campo código apertando Tab ou então apertando Enter, ele vai pulando aqui de um para o outro, tá? Agora mais o que a gente pode fazer? A gente falta ainda a questão da foto, né? E a questão do botão novo. Então, eu vou falar sobre a questão da foto primeiro. Um cenário que é muito comum é você primeiro fazer um cadastro, tá? E aí, por um motivo, ali você não coloca a foto da pessoa ali naquele momento, né?
Você faz aqui o cadastro normalmente, e aí depois, se você quiser abrir e alterar, você vai colocar a foto. Esse é um cenário muito comum, tá bom? Deixa eu só preencher aqui os dados que são obrigatórios aqui. E aí, quando você faz isso, ó, vou salvar sem a foto, ó, beleza. Mas aí depois, vamos supor que a pessoa voltou ali, enfim, eu consegui a foto dela, e aí eu vou colocar essa foto. Aí eu abro o formulário para editar, a gente vai fazer isso mais adiante, mas eu venho aqui, clico em escolher a foto, seleciono ela, por exemplo, tá? Vou pegar aqui uma foto aleatória, e aí eu tenho que clicar no botão salvar, show? E aí eu te pergunto o seguinte, se eu vou ter que sempre escolher a foto e logo em seguida clicar no botão salvar, por que não embutir esse código do salvar aqui dentro, para eu não precisar clicar no botão salvar? Ou seja, deixar o nosso projeto mais inteligente, mais dinâmico. Então vamos fazer isso, ó. Então eu vou vir aqui no clique do botão escolher a foto e vou fazer assim, ó. Essa função escolher foto, ela tem um retorno, tá? Qual que é o retorno que ela dá? Ela dá o caminho completo da onde a foto que foi escolhida está no seu computador e dá o nome da foto. Quer ver? Se você vier aqui, ó, e criar uma variável, eu vou chamar essa variável de foto e essa variável pega esse retorno. Aí aqui eu posso mostrar numa caixa de mensagem de OK, por exemplo, essa variável foto. E observe agora o que vai acontecer. Quando você clicar aqui para escolher uma foto, se você cancelou, não aparece nada, ó, vazia, tá vendo? Se você fecha no X lá em cima, vem vazio também. Mas se você escolhe alguma foto, aí ele traz o endereço, conforme eu já disse, o nome da foto e também a extensão. Show? Então eu posso verificar o seguinte, se essa foto aqui ela for vazia, se ela está igual a uma string vazia, é porque eu não selecionei nenhuma foto. Então eu posso dar um return, ó. Para que eu vou dar um return? Porque daqui para baixo, o código que eu vou escrever, que vai disparar o clique do botão salvar, ele não poderá ser executado, ok? Então, eu venho aqui e coloco bt salvar.performClick. Desse modo aqui, é o mesmo que eu pegasse o mouse e clicasse em cima do botão, tá? Então, eu estou economizando aí uma ação do usuário final. Mas só que eu também não quero salvar essa foto de forma automática se o campo ID ainda não tiver um ID. Porque se o campo ID está vazio, quer dizer que eu ainda não cliquei no botão salvar, tá bom? Então pode ser que eu tenha nem preenchido nada, tenha escolhido a foto primeiro, então ele vai salvar tudo só com a foto, vai dar aqui os valores obrigatórios e tal. Então não é legal. É legal que ele salve só quando o usuário já salvou pelo menos uma vez e aí ele estaria fazendo a alteração dessa foto aqui. Aí sim é um cenário bacana. Então vou vir aqui e vou colocar assim, olha, deixa eu voltar aqui no clique do botão. Vou dar um clique duplo nele e vou escrever assim, se o campo ID, ó, se o txt ID, o texto dele tá vazio, aí você retorna também. Ou seja, o clique do botão salvar só vai ser acionado se haver uma foto selecionada, porque se não houver, ele vai retornar. E também se haver um ID lá dentro, se já tiver sido salvo, porque se não houver, ele vai retornar. Então observe que agora, se eu vier aqui, ó, eu vou preencher os dados, tá? Ó, preenchi. Se eu vier aqui salvar, beleza. Agora já tem o ID ali. Se eu vier aqui cancelar, ó, não deu salvo com sucesso. Se eu cancelar aqui embaixo também, não deu. Agora, se eu escolher a foto, aí ele vai primeiro carregar a foto ali dentro e depois dar a mensagem salvo com sucesso. Então, se você vir agora no seu banco de dados, atualizar aqui os dados e olhar o seu ID ali que você acabou de cadastrar, no meu caso foi o 17, você vai ver que lá na frente vai ter uma foto. Ou seja, essa foto foi adicionada depois. Agora vamos ver a questão do botão de remover a foto. Se eu clicar nele, ó, ele está dando essa mensagem. Ah, um detalhe, tá? Essa mensagem ela não estava aparecendo até a última aula, no meu caso, porque hoje eu fiz uma adaptação, tá? Nessa função. E aí lá no curso, deixa eu te mostrar aqui, ó, aonde é que você tem que ir para você ver essa atualização, tá? Aqui no curso STurbo Melhorias, se a sua função de foto padrão não tiver igual a minha, quer ver, ó? Eu vou segurar Ctrl, vou clicar aqui, tá vendo, ó? Segura Ctrl, clica em cima, verifica se a sua está igual à minha. Se não tiver, você pode, olha só o que eu fiz, eu acrescentei essa parte aqui, tá vendo? E acrescentei essa parte aqui, ó. O restante está igual estava. Porque aí a gente faz a verificação primeiro, porque pode ser que o usuário clicou aqui por acidente no botão
e acaba removendo uma foto, uma ação que não dá para desfazer. Então não é legal a gente deixar isso acontecer direto. Então ou você vem aqui no curso da melhoria e correção e assiste essas últimas aulas aqui que eu faço essa correção, ou você mesmo abre aí o seu código e faz essas mudanças que eu acabei de te apontar aqui, tá bom? Essa parte aqui, ó, depois da vírgula, incluindo a vírgula, e essas 4 linhas aqui. Show? Feito isso, então, a gente pode parar aqui o nosso código e agora acertar o clique desse botão também. Então, o que eu quero que aconteça? Ó, vou dar um clique duplo aqui no botão. Quando eu clicar para remover a foto, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o clique do botão salvar. Então, eu pego aqui, ó, BT salvar, perform click. Mas eu quero só salvar se essa foto de fato tiver sido removida. Porque eu posso ter cancelado, tanto no X, eu posso ter respondido que eu não quero tirar a foto. Então, vou colocar assim, olha, se essa foto padrão, se a resposta dela for falsa, é porque quando apareceu lá a mensagem, eu cliquei em falso, ou então não tem nenhuma foto padrão ali para poder tirar. Não tem nenhuma foto ali para tirar, tá? É a foto padrão que está lá. Aí você vem aqui dar um return, beleza. E a mesma coisa do ID, tá? Se o campo ID não tiver nada, se ele for igual a uma string vazia, aí nesse caso também eu vou dar um return. Então eu só vou clicar no botão salvar automaticamente se eu tirei a foto padrão de lá, se deu tudo certo, e também se tem algum ID. Senão, ele não precisa clicar porque não foi salvo ainda e tal. Então vamos testar. Executei. Se eu vier aqui escolher a foto primeiro, certo? Ó, depois eu cliquei, deu a mensagem, eu vou cancelar. Ó, não tirou a foto. Agora eu vou confirmar. Tirou a foto, mas ele não mexeu lá no banco. Afinal, ainda não foi salvo nada lá. Agora eu vou fazer o cadastro, para a gente testar se ele vai tirar essa foto lá do banco de fato. Beleza, fiz aqui o preenchimento dos dados obrigatórios. Aqui o código já está cadastrado, vou colocar um outro. Ok. Vou escolher a foto. Show. E agora tem tudo para funcionar. Antes de testar, eu vou voltar no banco de dados. Vou clicar no botão visualizar, para que eu possa ver a última linha cadastrada aqui. Tá lá, ó, um blob de 110 KB. E agora eu vou voltar aqui, vou clicar no botão. Vou cancelar, ó, não aconteceu nada. E agora eu vou confirmar. Aí, ó, deu a mensagem alterada com sucesso, voltou a foto padrão para cá. E se eu vier aqui e clicar em visualizar de novo, voltar aqui na última linha, você vai ver que foi alterado então para nulo. Show? Então, com isso aqui eu vou finalizar essa aula. Na próxima aula, eu vou fazer a questão aqui do botão novo, tá? Vou fazer também a busca pelo CEP, que eu quero fazer para deixar esse projetinho mais bacana, e algumas outras validações também que eu quero fazer, tá? Por exemplo, se eu digitar a data de casamento, mas não digitar o nome do cônjuge, aí não vai poder salvar. O mesmo, se eu digitar o nome do cônjuge e não digitar a data de nascimento, também não poderá salvar. Como é que a gente vai fazer essa validação? Eu te explico aí na próxima aula. Não esqueça, tá? Chegou até o final da aula? Deixa aí um comentário, que é importante para mim saber quem são os alunos que estão aí mais empenhados nesse projeto, que estão de fato chegando até o final de cada aula. Espero você na próxima. Vamos que vamos!